Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jorge Damasceno e nesta videoaula daremos seguimento ao tema, métodos de análise de circuitos elétricos, hoje realizando exercícios. Espero que você tenha um bom aproveitamento. Então vamos lá, vamos começar. Exercícios sobre análise nodal. Primeiro, determine as tensões na figura abaixo. Então temos aí o circuito. Vamos aplicar aqui os conceitos que nós aprendemos nas duas videoaulas anteriores. Então, primeiro, aplicar a LKC, a Lei de Kirchhoff das correntes, nos três nós. 1, 2 e 3 já especificado. Lembrando aqui, o nó de referência é o terra, que está aqui embaixo. Então, vejamos. Vamos agora, o próximo passo, a gente identificar algumas correntes, determinar alguns valores de corrente, atribuindo alguns valores de corrente nos sentidos indicados abaixo. No caso aqui, X, ele já estava definido na questão. Eu estou colocando I1, saindo aqui do nó 1. Tenho uma fonte de corrente de 3 amperes chegando no nó 1, que é o próprio 3 amperes. Tá? Chamar aqui uma corrente 3, saindo do nó 2, passando pelo resistor de 4 ohms. Uma corrente 2, saindo do nó 2, passando pelo resistor de 8 ohms. E, finalmente, a fonte de corrente 2ix, uma fonte de corrente dependente, no sentido de V3 para o terra, nó de referência. Então, vamos lá. No nó 1, analisando agora cada nó individualmente. No nó 1, eu tenho corrente chegando, 3 amperes da fonte de corrente independente. Saindo, tem o I1 e tem o Ix. Então, 3 é igual a I1 mais Ix. Expressando em termos de tensões nodais, o 3, quem é I1? V1 menos V3 sobre 4. Está aqui, V1 menos V3 dividido por 4. Quem é Ix? V1 menos V2 sobre 2. V1 menos V2 sobre 2. Agora, eliminando aqui a fração, vou multiplicar aqui o numerador tudo por 4. 4 vezes 3, 12. 4 vezes V1 menos V3. 4 dividido por 4 dá 1. Então, vai ficar V1 menos V3. 4 vezes V1 menos V2 dividido por 2. 4 por 2 dá 2. 2V1 menos 2V2. Então, novamente, já colocando no sentido direto, já reduzindo os termos, eu tenho a equação final 3V1 menos 2V2 menos V3 igual a 12. Eu vou chamar de equação 1. Tá bom? Então, aqui esse passinho aqui da multiplicação por 4 no numerador, depois eliminando os termos iguais, eu estou já avançando aqui, tá? Eu considero que essa parte aí matemática, de equação, acho que todos já estão bem, digamos assim, treinados, só para a gente ganhar tempo, tá? Então, a equação final, fazendo esse processo que eu expliquei, é 3V1 menos 2V2 menos V3 igual a 12, que eu chamo de equação 1. Então, vamos analisar agora o nó 2, tá? Que é aqui. O que eu tenho no nó 2? Chegando, eu tenho Ix, saindo, I3 e I2. Então, vamos lá. Ix é igual a I2 mais I3. Representando em termos de tensões do nó, quem é Ix? Vai ser V1 menos V2 sobre 2. Ok? Quem é I3, ou melhor, I2? V2 menos V3 sobre 8 e I3 V2 sobre 4. V1 menos V2 sobre 2, que é o meu Ix, igual I2, V2 menos V3 sobre 8, e o I4, ou desculpa, e o I3, que é V2 menos 0 sobre 4. Tá aqui. Multiplicando tudo aqui por 8 em cima, eu elimino os denominadores, Ok? Já que o MMC entre 2, 8 e 4 é 8. Então, 8 por 2 dá 4, multiplica 4V1 menos 4V2, 8 por 8 dá 1, V2 menos V3, 8 por 4 dá 2, 2V2. Então,
eliminando, ajustando aqui as identidades, né? Quem é V2, quem é V1 e quem é V3, eu vou ter a equação número 2, que é menos 4V1, mais 7V2, menos V3, igual a 0. Tá? Equação 2. E, finalmente, no nó 3, que está aqui. Chegando, eu tenho I1, tenho I2, e saindo, tenho 2ix. Então, 2ix igual a I1 mais I2. Vamos expressar isso em termos de tensão dos nós. Quem é I1? V1 menos V3 sobre 4. Quem é I2? V2 menos V3 sobre 8. E o 2ix é ele mesmo. Lembrando que x, né, é ele mesmo, porém eu já tenho o valor de x, que é V1 menos V2 sobre 2. Ó. V1 menos V2 sobre 2 é o ix. Tá? Eu elimino o x aqui. Então, V1 menos V3 sobre 4, que é o I1. Tá aqui, ó. V1 menos V3 sobre 4, I1. Mais I2. I2 está aqui, V2 menos V3 sobre 8. E o 2ix. Ix, quem é ix? V1 menos V2 sobre 2. Está aqui. Da mesma forma, o MMC entre 4, 8 e 2 é 8. Multiplicando o numerador, fazendo as devidas divisões aqui, simplificações, eu fico então com a equação número 3. 2V1 menos 3V2 mais V3 igual a 0, que é a minha equação 3. Agora, utilizando o primeiro método, técnica de eliminação, eu posso, observando as equações, adicionar a equação 1 com a equação 3. E vou encontrar 5V1 menos 5V2 igual a 12. Equação 3 com a equação 1, né? Que a gente viu lá anteriormente, seguindo aqui essa sequência, fazendo a soma das duas. 5V1 menos 5V2 igual a 12. Com isso eu elimino aqui, né, nessa operação, a variável 3, para simplificar. Daqui, V1 menos V2, vou dividir aqui por 5, né? V1 menos V2 é 12 dividido por 5, que é igual a 2,4, que eu vou denominar aqui como equação número 4. Somando agora a equação 2 com a equação 3, eu vou ter menos 2V1 mais 4V2 igual a 0. Tá? Eu estou indicando aqui, não estou levando nas equações para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo para resolver os exercícios, tá bom? Mas o passo a passo está indicado aqui. Então, eu vou ter menos 2V1 mais 4V2 igual a 0. Porque aqui é artifício matemático, a parte física, né, é basicamente você montar as equações. Depois, resolução matemática, que eu entendo não é o escopo principal aqui. Mas, de qualquer forma, eu estou, né, pontuando, indicando aqui o caminho a seguir, tá bom? V1 é igual a 2V2. Então, daqui da expressão, né, passando o 2V2 para menos 2V1 para o outro lado, fica mais 2V1, dividido por 2 tudo, né, vai ficar então que V1 é igual a 2V2, que é a minha equação número 5. Então, observe que aqui eu já tenho uma relação de V1 com relação a V2, que vai me ajudar bastante. Que é o caso aqui. Substituindo agora a equação 5 na equação 4. Né? Daí eu já vou encontrar o V2. 2V2 menos V2 igual a 2,4, ou seja, o meu V2 é igual a 2,4 volts. Com isso, o V1 é igual a 2V2 aqui em cima, né? 2 vezes 2,4. V1 também eu encontro, que é 4,8 volts. E assim, da equação 3, né, eu vou encontrar o V3. 2V1, 2 vezes 4,8, menos 3V2, menos 2,4, né, que eu encontrei aqui, mais V3 igual a 0. Fazendo esses cálculos, eu encontro que V3 igual a menos 2,4 volts. Tá? Pelo método 2, utilizando para usar a regra de Kramer, colocamos as equações 1, 2 e 3 na forma matricial. Quando eu creio, né, a gente vai fazer o método 2 aqui, para 3 ou mais, quando eu tenho 3 equações, eu acredito que o método de Kramer talvez seja o mais, digamos, mais simples. Né? Vamos ver aqui e fazer a comparação. Tá? Então,
As equações estão aqui, né? Pegamos ali os quocientes das variáveis, né? 3 menos 2 menos 1 de V1, V2 e V3, né? 3V1 menos 2V2 menos V3, que é 3 menos 2 menos 1, tá? Igual a 12, né? A primeira equação. Da equação 2, menos 4V1 mais 7V2 menos V3 igual a 0. Eu tenho aqui menos 4 mais 7 menos V1, V1, V2, V3 igual a 0. E da equação 3, que é 2V1 menos 3V2 mais V3 igual a 0, vai ser 2 menos 3, 1, V1, V2, V3 igual a 0. Agora, vamos encontrar o delta, né, que é o determinante aqui da matriz. Já antecipando, né, V1 é delta 1 sobre delta, V2 delta 2 sobre delta, V3 delta 3 sobre delta. Então, vamos encontrar primeiramente o delta, como eu falei, que é o determinante aqui dessa parte, né, da matriz. O delta 1, que é o determinante da matriz, substituindo aqui a primeira coluna por 12, 0, 0. O delta 2, que é o determinante da matriz, substituindo a segunda coluna por 2, 12, 0, 0. E, finalmente, o delta 3, que é substituindo a terceira coluna pelo 12, 0, 0. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui é a aplicação matemática agora. Então, está aqui, né? O delta, que é o determinante dessa primeira parte. Como eu faço isso, né? Seguramente você já sabe, mas vamos colocar aqui, né? Repete a primeira e a segunda coluna aqui na frente, ó, que é repetida. Da esquerda para a direita, eu multiplique e mantenho o sinal. Aqui, ó. 3 vezes 7 vezes 1, menos 2 vezes menos 1 vezes 2, menos 1 vezes menos 4 menos 3. E depois, da direita para a esquerda, eu multiplico e inverto o sinal. 2 vezes 7 vezes menos 1, aí depois inverto o sinal. 3 vezes menos 1 vezes 3, inverto o sinal. 1 menos 4 vezes menos 2, inverto o sinal e acho o resultado do delta. Então, vou ter aqui 3 vezes 7, 21, está aqui. Menos 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4, mais 4 está aqui. Menos 1 vezes menos 4, mais 4 vezes menos 3, menos 12, está aqui menos 12. Agora, o contrário. 2 vezes 7, 14, vezes 1, menos 14, mais 14, inverto o sinal, está aqui. 3 vezes 1, 3, mais 3. 3 vezes 3, 9, mais 9, troca o sinal, menos 9, está aqui. 1 vezes menos 4, menos 4. Menos 4 vezes menos 2 dá 8. Mais 8, troca o sinal, menos 8, está aqui. Fazendo essa operação, você acha o delta igual a 10. O delta 1, vou trocar a primeira coluna por 12, 0, 0, aquele valor, né? 12, 0, 0. Troquei. Vou pegar essas duas primeiras colunas e colocar aqui no final. Está aqui. Da esquerda para a direita, multiplico, né? E não altero o sinal. Da direita para a esquerda, multiplico e troco o sinal. Então vamos lá. Delta 1. 12 vezes 7, 84. Vezes 1, 84, mantém o sinal. Menos 2 vezes menos 1 vezes 0 dá 0. Mais 0. Menos 1 vezes 0, 0. Mais 0. Da esquerda, 0 vezes 7, menos 0. 3 vezes 1, menos 3 vezes menos 1. Mais 3 vezes 12, 36 positivo. Troca o sinal, menos 36. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Ok, fechou. Fazendo esse 84 menos 36 dá 48, meu delta 1. Vamos para o delta 2, fazendo da mesma forma. Substituindo agora a segunda coluna por 12, 0, 0, como aqui. E agora repetindo essas duas primeiras colunas aqui no final. Ó. Da esquerda para a direita, mantém o sinal, da direita para a esquerda, inverto. Delta 2 vai ser 0, 3 vezes 0, 0. 12 vezes menos 1, menos 12 vezes 2, menos 24. 1, menos 1 vezes menos 4, mais 4 vezes 0, 0. Aqui. Da esquerda para a direita, 2 vezes 0, menos 0. 0 vezes menos 1, menos 0. 1 vezes menos 4, menos 4. Menos 4 vezes 12, menos 48, troca o sinal, mais 48. 48 menos 24 dá 24. Delta 2 encontrado. Delta 3. 3 substituiu a terceira coluna por 12, 0 e 0. Repito as duas primeiras aqui no final. Aqui, ó. Então vamos lá. Delta 3. 3 vezes 7 vezes 0, 0. 2, menos 2 vezes 0, 0. 12 vezes menos 4 vezes menos 3 dá mais 144. 2 vezes 7, 14. Vezes 12, 168.
troco o sinal, menos 168. 3 vezes 0, 0, menos 0. 0 vezes menos 4, 0, menos 0. 144 menos 168, delta 3 menos 24. Então, agora, V1, delta 1 sobre delta. Tá? Aqui, novamente, o delta, né? Igual a 10. Delta 1, 48. Delta 2, 24. Delta 3 menos 24. V1, delta 1 sobre delta, 48 sobre 10. V1, 4,8 volts. V2, delta 2 sobre delta, 24 sobre 10, 2,4 volts. E, finalmente, V3, delta 3 sobre delta, menos 24 sobre 10, menos 2,4 volts. Ok? Então, aparentemente, né, o Kramer aqui, ele sai com menos complicações, né, digamos assim. Isso no meu modo de ver. Mas você pode analisar e ver qual é o formato mais confortável para você. Se por substituição, né, ou aqui pelo método de análise de campo, usando matrizes. 2. Determine as tensões dos nós no circuito da figura abaixo usando análise nodal. Então, temos aqui, né, mais um circuito. 1, 2, 3 nós sem ser de referência e nó de referência aqui embaixo, né, no terra. Então, vamos lá. Aplicando a LKC. Tá? Aplicando a LKC. Observar, né, que temos aqui uma fonte de tensão entre os nós 1 e 3, né, um super nó. Né? Então, na aplicação do LKC, a gente vai desconsiderar, né, a fonte de tensão e atribuir sentidos, né, para as correntes. Então, eu tenho aqui uma corrente do nó 1, né, descendo, né, saindo aqui do nó 1, do nó 2 saindo em direção ao nó 1, temos uma corrente também, a fonte de corrente 5 amperes chegando no nó 2, e uma corrente saindo do nó 2 para o nó 3, né, também como indicado, e do nó 3 descendo, né, saindo em direção ao terra. Vamos utilizar essas indicações. Novamente aqui. Então vamos analisar primeiramente o nó 2. Né? Nó 2, o que eu tenho? Diretamente usando já as tensões nodais. Essa corrente que sai de 2, do nó 2 para o nó 1. V2 menos V1 sobre 2. Chegando, ou melhor, saindo do 2 para o 3. V2 menos V3 sobre 2. V2 menos V3 sobre 2. Chegando igual a 5. Observe que estamos aqui já avançando um passo, ou seja, eu não coloquei aqui o valor das correntes, chamado de minúsculo, I1, I2, tá? Já parti, né, direto para as tensões nodais, né? Já com o intuito de dar velocidade à resolução dos exercícios, tá? Mas caso você queira fazer, né, passo a passo, pode fazer também. Aqui eu estou dando, né, um pouco mais de velocidade, incentivando vocês a avançar um pouquinho mais, tá bom? Então, novamente aqui, eliminando aqui o denominador, eu multiplico tudo aqui em cima por 2. E faço as devidas operações, chego na equação que eu vou chamar de 1. Menos V1 mais 2V2 menos V3 igual a 10. Vamos analisar agora no supernó. Tá? Vamos para o supernó. V2 menos V1 sobre 2, mais V2 menos V3 sobre 2. Isso é igual a V1 sobre 4 mais V3 sobre 8, que é igual, na verdade, né, é igual a 5, tá? No supernó. Ou seja, né, eu desconsiderando, ou melhor, considerando somente aqui essa equação do supernó, que é o mesmo, né, observe, né? Saindo que aqui o supernó é como se fosse um nó único, né? V1 com V3, não é isso? Então, essa corrente V1 sobre 4 mais V3 sobre 8 é igual, né, a corrente 5 amperes. Está aqui. Multiplicando o MMC entre 4 e 8 é 8, não é isso? Multiplicando aqui tudo por 8. 8 por 4,
dá 2V1, 8 por 8 dá 1, mais V3, 8 vezes 5, 40, é a equação número 2. Ok? Beleza aí? Tranquilo? Observe que essa parte inicial aqui, né, que na verdade ela vai ser o mesmo, que vale o mesmo 5, né? Eu coloquei aqui para chamar essa atenção. Mas meu interesse está aqui, né? Fazer essa relação aqui com V1 e V3 nesse momento, tá bom? Então vamos avançando. Da figura a seguir, aplicando LKT, tá? Tem a fonte de supernova, vamos aplicar agora LKT. Ok? Eu tenho ali a fonte aqui em cima, a LKT aqui em cima, né? Tá aqui embaixo, né? Eu tô, na verdade, nessa figura aqui embaixo, que corresponde a essa parte de cima aqui do circuito, né? Uma fonte de tensão de 10 volts, eu tenho aqui V1, não é isso? E aqui V3. Saindo no positivo, menos V1, entrando no negativo, menos 10, entrando no positivo, né, mais V3. Menos V1, menos 10, mais V3 igual a zero, como eu falei. Ou seja, V3 é igual a V1 mais 10, que é a minha equação número 3. Então, substituindo 3 em 2, né, observando a situação, as três equações, né, eu já posso achar aqui o valor de V1. Né, essa 3 em 2. Então, né, fazendo a substituição, V1 mais 10, né, 2V1 mais V3 igual a 40, né, na equação 2. Então, V3 é V1 mais V10, está aqui. 2V1 mais V1 mais V10 igual a 40. Com isso, 3V1 igual a 40 menos 10 dá 30. V1 é 30 dividido por 3. V1 igual a 10 volts. Está fazendo direto. 3V1, né? Igual, passo 10 para cá, 40 menos 10 dá 30. Agora, 30 por 3 dá V1 igual a 10 volts. Se V1 é igual a 10 volts, V3 vai ser V1 mais 10. 10 mais 10, V3 igual a 20 volts. Né? V3 igual a 20 volts. E V2? V2, eu tenho aquela expressão, menos V1 mais 2V2 menos V3 igual a 10. Agora eu já tenho V1 que é 10, tenho V3 que é 20, acho V2, que é V1, 10 menos 10 mais 2V2 menos V3 menos 20 igual a 10. Então V2 menos 10 menos 20 menos 30 passa para cá. 30 mais 10, 40, por 2 dá 20. V2 igual a 20 volts. Tranquilo, né? Vamos para o terceiro exercício. Usando análise nodal, encontre V0 no circuito da figura abaixo. Aqui, onde está o V0? Aqui. Tá? Vamos lá. Observar que temos aqui fontes de tensão envolvidas no circuito. Tá? Então, vamos aplicar o que aprendemos. Aplicando a LKC primeiramente, né? Nó de referência aqui embaixo, eu tenho um nó aqui, 1, nó 2, nó 3. Vamos ver o circuito. 1, 2, na realidade aqui vamos considerar só esses dois, né? 1, 2 e o nó de referência aqui embaixo, tá? Aqui, esse braço aqui pode ser ramo, né? Vamos considerar como um só. Ele está chamando aqui o nó 1, vamos chamar nó 2 ou 0, né? Acho que já que é V0, é melhor chamar de 2, vamos chamar de 0 aqui. V1 e V0. Vamos atribuir o seguinte. Aqui V1 saindo aqui 5 amperes, de V1 para V0, tá? Aqui tem essa fonte de 40 volts, como a corrente estiver chegando aqui, né? O sentido chegando é melhor atribuir aqui do 0 descendo, né? O positivo está aqui, perfeito, e 0 descendo, chama assim. E aqui, ok, vamos lá. Aplicando a LKC, novamente aqui no circuito, no nó 1, eu vou ter já em termos de tensão nodal, V1 menos V0 sobre 2, ok? Saindo, mais 5, e chegando 40 volts, né?
menos V1, considerar aqui o 40, né? Menos V1 sobre 1, tá bom? Considerando aqui que eu tenho um potencial de 40 comparado com terra, que é 40 volts, menos V1 sobre 1, tá aqui. Da mesma forma, para eliminar esse denominador, multiplico tudo por 2. Eu vou ter então V1 menos V0 mais 10 mais 80 menos 2V1, que vai me dar no final 3V1 menos V0 igual a 70. Tá? Fazendo a operação que eu vou chamar de equação 1. No nó zero, o que eu tenho aqui? Chegando 5 amperes, chegando V1 menos V0 sobre 2 e V0 sobre 4. E tenho mais o que? V0 mais 20 sobre 8. Tá? V0 mais 20, olha aqui, dividido por 8. Considerando, né, que a corrente, né, está, né, entrando aqui no negativo da fonte de tensão. Tá? Então, V0 mais 20, sentido contrário, né? Que aqui é menos, o valor é o menos 20 volts, né? V0 menos 20, né? V0 mais 20 sobre 8. Da mesma forma, eu tenho aqui o seguinte. O MMC 842 é 8. Multiplicar tudo aqui por cima por 8. E fazer depois os devidos ajustes, né? Para encontrar a equação em termos de V1 e V0. Que vai me dar 4V1 menos 7V0 igual a menos 20, que é a minha equação número 2. Mais uma vez, chama a atenção aqui, né, do potencial aqui dessa fonte de 20 volts, que ela está negativa aqui em cima, tá? Ok? Então, V0, em vez de menos aqui V0, mais 20 volts sobre 8, tá? Ela está invertida aqui, ok? Então, atenção nisso aí. V0 menos 20 sobre 8. Tá? Atenção na colocação dessa fonte de tensão aqui. Esse é um ponto de atenção que eu chamo. Tá bom? Alertando aí. Então, resolvendo 1 e 2, as duas equações, eu tenho 3V1 menos V0 igual a 70 e V1 é igual a 70 mais V0 sobre 3. Tá? Então, esse é meu V1. Então, 4V1 menos 7V0 igual a menos 20. O que eu vou ter? Substituindo aqui o V1, 70 mais V0 sobre 3 aqui no lugar do V1, né? 4V1, 4 vezes 70 mais V0 sobre 3, menos 7V0, igual a menos 20. Tá? Então, aqui é a operação matemática. O que eu vou encontrar aqui? 4 vezes 70, 280, mais 4V0 4V0, tá? Menos 3, que eu multipliquei 3, né? 3 dividido 3 dá 3, elimino, né? Que fica só 4 vezes 70 mais V0. 4 vezes 70 vezes V0. Menos 4, aqui 3 vezes 7, 21, menos 21. Menos 3 vezes 20, menos 60. Tá bom? Com isso eu acho o valor de V0, né? 21 menos 21 mais 4 dá 17, né? E 280 mais 60 dá 340 dividido por 17, né? Que vai dar aí o V0 igual a 20. Ok? Aí é apenas a operação matemática. V0 igual a 20 volts. Com V0 igual a 20, posso substituir aqui uma dessas equações e achar o V1, que é o que a gente vai fazer agora. Então, na realidade, só voltando, né? O que a questão pede é a tensão V0. Então, não preciso nem achar V1 aqui.
o objetivo era aqui encontrar o valor de V0 que foi pedido na questão. Então, a questão termina aqui. Tá? Se porventura ele pedisse também V1, né, era só substituir V0 aqui nessa equação por na de baixo, aí você encontraria o valor de V1. Beleza? Então vamos para o próximo exercício. Determine I0 no circuito da figura abaixo. Então, o que é I0? Tem aqui 0, que é a corrente que vai passar no resistor de 8 ohms. Então, vamos lá. Vamos aplicar LKC novamente. Aqui, né, logicamente, vou indicar, né, atribuir o sentido de algumas correntes, né, para facilitar a nossa vida. Então, vou chamar aqui essa corrente saindo do nó 2, que passa pelo resistor 1, chegando no nó 1. Tem a corrente que vem de V1 para V0, que é o próprio 4 amperes, a fonte de corrente 4 amperes. Tem uma corrente 2 e 0, uma fonte de corrente dependente que sai de V0 para V2. Tem uma corrente do nó 1, que é o próprio 0 que passa pelo resistor de 8 ohms. Tem uma corrente que vai passar do nó V0 no resistor de 2 ohms, descendo, está indicado aqui, observando aqui o nó de referência aqui embaixo. E, finalmente, uma corrente que sai do nó 2, que passa pelo resistor de 4 ohms. Então, vamos lá. Já analisando o nó 1 direto, né, utilizando já as tensões nodais. Eu tenho uma corrente 0 saindo, uma corrente 4 saindo e uma corrente vindo de V2 e V1 sobre o resistor de 1. Então, vai ser V2 menos V1 sobre 1, essa corrente aqui, ó, V2 menos V1 sobre 1, está aqui, que é igual a 4 amperes saindo, mais V1 sobre 8, tá aqui. Tá? Então, essa equação, ajustando ela, né, eu vou ter 32 igual a menos 9V1 mais 8V2, que é a minha equação 1. Multiplica aqui por 8 em cima, como já tenho feito nas vezes anteriores. Agora vamos para o nó 0. No nó 0 eu tenho 4 amperes chegando, 2 e 0 saindo e a corrente do nó 0 passando pelo resistor de 2 amperes. Então, 4 é igual a 2 e 0 mais esse V0 sobre 2. 4 amperes é igual a V0 sobre 2 mais 2 e 0. Novamente, ajustando a equação, multiplicando aqui em cima por 2, eu tenho que I0... Não, antes de mais nada, eu já sei lá de trás, daqui do início, né, que I0 é igual a V1 sobre 8. Tá? I0 é dado V1 sobre 8. Que eu já elimino aqui esse I0. Né? Antes de mais nada, é interessante observar isso aí, né? Para deixar tudo em termos de tensão nodal. Então, esse 0 vai ser substituído por V1 sobre 8. Então, aqui já multiplicando por 8, já avançando, né? Ok? Todos os termos, né? Vai ter aqui. Ou melhor, né? Aqui vai ser 2V1 sobre 8, né? Ou seja, 1/4, né? Ou seja, multiplicando tudo por 4, na verdade. 4 vezes 4, 16. 4 por 2 dá 2V0. Né? Aqui vai ser V1, né? Então, 4. 4 sobra V1. Então, 16 igual a 2V0 mais V1 é a minha equação número 2. Tá? Tenho V1, V2, V0, V1, equação 1 e 2. Falta analisar o nó 2. Finalmente, o nó 2. Tá? O nó 2, eu tenho essa corrente saindo do nó 2 para o nó 1. Tenho 2 e 0, corrente de V0 do nó 0 para o 2, valendo 2 e 0. E tem a corrente saindo do nó 2 para a terra, né, passando aqui pelo resistor de 4 ohms. Então, tem duas chegando, ou melhor, eu tenho uma chegando e duas saindo. 2 e 0 é igual a V2 menos V1 sobre 1, mais V2 sobre 4. Tá aqui. 2 e 0, V2 menos V1 sobre 1, V2 menos V1, V2 menos V1 sobre 1,
mais V2 dividido por 4. Está aqui. Multiplico aqui por 4 para eliminar o denominador. Ajusto aqui os valores, lembrando que 0 ó, é V1 sobre 8. Tá? Na verdade, aqui V1 sobre 8. Eu vou botar V1 sobre 8, dá 2 dividido por 8, dá 1 quarto. Então, é realmente multiplicar por 4. E 0 é V1 sobre 8, então, finalmente, eu vou ter que V2, no final das contas, né, eu vou ter que V2 é igual a V1, que é igual a equação 3, que facilitou a minha vida aqui, né? Ok? Agora, eu substituir aqui, resolvendo, eu vou achar V2 igual a V1. E aí fica bem mais fácil, tá? Equações 1, 2 e 3, trabalhando com essas três equações, vou encontrar os valores. 32 menos 9V1 mais 8V2, equação 1. 16 igual a 2V0 mais V1, equação 2. E V2 igual a V1, equação 3. Se V2 é igual a V1, nessa equação 1 aqui, ó, encontro o valor, né, 3 em 1. Eu vou ter aqui, substituindo V2 por V1, eu acho V1. 32 igual a menos 9V1 mais 8V1. Então, meu V1 igual a menos 32 volts. Com isso, acho V0. E 0, antes de mais nada, né, ele quer I0, vou direto aqui, né, que é V1 sobre 8. V1, 32, para economizar, eu poderia ir lá achar V0, depois passear, mas eu posso, como eu já tenho V1 aqui, encontrei, né, já direcionei para me facilitar a vida, eu tendo V1, eu acho o I0, que é o que eu quero, V1 sobre 8 é I0. Menos 32 dividido por 8, meu I0 igual a menos 4 amperes. Como eu falei, quando eu encontro o valor negativo da corrente, significa dizer que o sentido dessa corrente zero, ao invés dela descer do nó 1 para o terra, ele está vindo do terra para um nó 1. Ok? Só isso. Quando eu atribuo um sentido e quando o resultado dá negativo, significa dizer que o sentido é o oposto ao que eu atribuí. Com isso, a gente finaliza aqui esta videoaula. Espero que ela tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, eu peço, né, caso você tenha interesse em aulas particulares, presenciais ou remotas, para esta disciplina ou outras disciplinas dentro da engenharia elétrica, eu deixo aqui embaixo meu WhatsApp para seu contato. Terei imenso prazer em atendê-lo. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.